Bom dia, na paz do Senhor a todos vocês. É uma grande honra estar aqui. E hoje nós temos um tema muito importante para falarmos hoje. Um tema que talvez tenha tirado muitas pessoas da comunhão com Deus, tirado talvez até muitas pessoas da comunhão da igreja. E esse tema sobre depressão é algo que me preocupa muito, principalmente no ambiente igreja. Ainda é um tema que é uma doença que sofre muito preconceito, que existem ainda muitos tabus que precisam ser quebrados. E hoje nós estamos aqui para isso, para conversarmos sobre isso. E eu quero trazer, além do conhecimento teórico, eu quero trazer, além disso, o que eu acho mais importante, o contexto dessa doença dentro das nossas igrejas, de nós como líderes, pastores, como ovelhas, como ministros, como lidamos com essas pessoas, como agimos e como tratamos. E o que podemos fazer para que nós possamos ser uma extensão do Senhor aqui na terra como cura, né? Como um braço do Senhor para ser um instrumento de cura para essas pessoas também, amém? E a primeira coisa que eu queria perguntar para você é se você acha que um pastor, um ministro, alguém que conhece a Deus, que tem uma vida com Deus realmente de fato, que tem intimidade com Deus, se conhece a Ele, essas pessoas podem sofrer de depressão? A maioria eu ouvi que sim. Sofrer algum tipo de doenças de ordem de saúde mental, para você, ainda é algo que está ligado à falta de intimidade, de relacionamento com Deus? Talvez você não... Alguns de vocês que falaram não, tenham esse já entendimento de que não tem a ver com falta de relacionamento com Deus, mas a verdade é que a depressão é uma das doenças que mais sofre preconceito e julgamento hoje no mundo. É uma das doenças, por quê? E principalmente no meio evangélico, é a doença que mais sofre julgamento, por quê? Porque está atrelada à falta de comunhão com Deus, está atrelada à brecha na vida da pessoa, está atrelada ao pecado, à falta de revelação de Deus, à falta de busca de Deus. E infelizmente, queridos, hoje esse é um cenário que é real. Se alguém chega perto de você e começa a dizer sobre suas tristezas, sobre suas aflições, sobre suas angústias, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, eu não tenho mais vontade de buscar a Deus, eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de orar. Qual que é a nossa primeira reação quando ouvimos essas pessoas? Nós queremos dizer: ô irmão, está faltando mais intimidade com Deus na sua vida, né? Você não está vindo à igreja porque está faltando um pouco de força de vontade, né? Está faltando um pouco de ânimo. Você consegue, levanta, sacode a poeira. Você é maior, o seu Deus é maior. Não é isso mais ou menos que nós dizemos? Só que a verdade, queridos, que eu quero mostrar para vocês hoje, que quando nós tratamos de doença, nós precisamos tratar a doença com a ferramenta correta. Não que nós estamos menosprezando o valor poderoso que tem a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Mas para a tristeza, nós lidamos sim com força de vontade, com oração, com persistência, com jejum, com campanha, com adoração. Com depressão, nós tratamos com medicação. Nós tratamos com terapia. Nós tratamos com psiquiatra. E por causa disso, por causa desse preconceito que tem acontecido muito dentro das igrejas, no meio evangélico, nesses últimos anos, tem tido um aumento muito significativo de casos de depressão e de suicídio entre pastores e líderes. Se você pegar estatísticas dos últimos 3 anos, você vai ver o quanto aumentou o índice de suicídio entre pastores e líderes espirituais.
Nós tivemos ano passado, antes de eu citar o pastor que se suicidou, teve uma pesquisa que foi feita na Califórnia com pastores, líderes cristãos, e 70% daqueles pastores que foram pegos na pesquisa, né, que foram analisados, 70% deles estavam lutando contra a depressão. 71% daqueles pastores se diziam esgotados. E 70% diziam não ter um amigo próximo com quem desabafar. Alguém se identifica? A verdade, queridos, é que a vida de pastores, de líderes dentro das igrejas, às vezes é uma vida muito solitária. Por quê? Porque você é sempre referência de alguém, mas você raramente tem alguém para ser a sua referência, o seu ombro. Você é sempre a extensão de Deus para alguém, mas raramente você tem a extensão de Deus para você. Você sempre é o ombro de alguém, mas raramente tem um ombro para você. E aí o que acontece dentro desse cenário igreja, onde pastores e líderes estão esgotados emocionalmente e não cuidam das suas emoções, começam a se fechar, por quê? Porque é esperado deles que eles sejam super-homens e super-mulheres. É esperado deles que eles não falham, que eles não fracassam, que eles não adoeçam, que eles não se sintam mal, que eles não tenham vontade algum dia de ficar em casa e de não vir para a igreja, porque é um absurdo um pastor fazer isso. Mas nós nos esquecemos que antes de alguém ter um título, ele é só um ser humano, que padece de dores, angústias, aflições, medos. E às vezes nós começamos a colocar líderes espirituais em posições que não existem, de super-homens e super-mulheres que precisam dar conta de tudo, que precisam estar sorrindo o tempo todo. A verdade é que nós fomos condicionados ao longo da nossa vida a sorrirmos o tempo todo, a dizermos que está bem o tempo todo. Porque dizer que está mal é sinônimo de fracasso. Dizer que nada vai bem é sinônimo de falta de vida com Deus. E aí nós começamos a empurrar tudo para debaixo do tapete da nossa vida. E a gente esquece que antes de uma vida espiritual, a gente precisa ter uma vida emocional equilibrada. A Bíblia diz que do nosso coração depende toda a nossa vida. Outra versão diz, do seu coração procede todas as fontes da sua vida. Se nós não conseguirmos identificar e entender que se nós não cuidarmos das nossas emoções, não seremos líderes saudáveis, não seremos pastores saudáveis, não seremos pais saudáveis, não seremos mães saudáveis, não seremos esposos, esposas. O pastor Ed René diz uma coisa, ele disse assim: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E às vezes a gente começa a se esquecer que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos do outro para ser a extensão do braço de Deus. Às vezes nós queremos que Deus desça do céu e se revele a nós e fale e acalme a nossa alma. Mas a verdade é que Deus deixou uns aos outros para sermos esse alento para uns aos outros. Deus deixou um irmão, alguém que você possa confiar, para ser o alento de Deus na hora que você precisar. E isso está na Bíblia. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7, dos versículos 5 ao 7, ele diz que com a chegada de Tito, trouxe verdadeiro alívio para a sua alma. Ele disse: eu estava sofrendo aflições externas, tanto internas, e com a chegada de Tito, o meu coração se alegrou. Quer outra vez que o apóstolo Paulo precisou de alguém? Lá no final da sua carreira, quando ele pede para que traga Marcos para ele. Lá em 2 Timóteo 4:11. Traga Marcos para mim, porque ele é muito útil para mim. Sabe, queridos, nós precisamos pedir ao Senhor. Nós precisamos de Titos e Marcos nas nossas vidas. Porque tem hora que dói demais. Porque tem hora que o sofrimento vai além daquilo que a gente consegue carregar sozinho.
E a gente não precisa vestir uma capa de pessoa super poderosa que lida com tudo, porque o meu Deus é imbatível, o seu Deus é, mas você sozinho não. A sua fé pode ser inabalável, mas o seu corpo não é. E às vezes a gente tem a sensação de que temos que ser inabaláveis o tempo todo. Ano passado teve o caso do pastor Jared Wilson. Talvez muitos de vocês viram na mídia. Um pastor da Califórnia, de 30 anos. Ele lidava contra a depressão, lutava contra a depressão durante muitos anos da sua vida. Mas ele estava vencendo. E ele estava cuidando de pessoas que tinham problemas com suicídio e depressão. Ele estava cuidando nessa instituição de caridade da igreja lá da Califórnia. Durante quase 2 anos, ele cuidou dessas pessoas. Final do ano passado, ele tirou a própria vida. Deixou uma esposa e 2 filhos. 30 anos. E eu quero ler para você o que o Jared Wilson disse no Twitter antes de ele tirar a vida. Ele deixou um recado. Ele disse assim: amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar a Jesus nem sempre cura o transtorno de estresse pós-traumático. Amar a Jesus nem sempre cura a ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos ofereça companhia e consolo, porque Ele sempre faz isso. Essa foi a mensagem que ele deixou no Twitter. O que ele quis dizer, ele amava Jesus mais do que todas as coisas. Mas a doença foi maior do que o amor dele por Jesus. Talvez ele pensou, eu não sei, e não estou aqui para julgar o porquê ele fez isso. Mas talvez em determinado momento ele se doou demais e esqueceu que precisava continuar recebendo direto da fonte e continuar se tratando. O grande problema das pessoas que sofrem de depressão é, eu começo, quando tem essa liberdade mental de ir a um psiquiatra, procurar ajuda, começam a tomar remédio, ficam bem depois de alguns meses e abandonam a medicação. Porque eu estou bem, eu não preciso mais tomar. E aí vem um segundo episódio depressivo. E talvez aconteça o que aconteceu com esse pastor. E eu fico pensando, cada vez que eu ouço um caso de um pastor, de um líder, de alguém que conhecia, amava a Deus, que resolve tirar a própria vida, eu fico pensando, nós precisamos nos informar mais sobre essa doença, nós precisamos estar mais capacitados para acolher, para cuidar, para ajudar, para não perdermos mais essas pessoas. Outro caso, o pastor Ed René, muitos conhecem, de São Paulo. Ele é pastor de uma das maiores igrejas da IBAP, que é a IBAP em São Paulo. O pastor Ed René luta contra a depressão por muito tempo. E eu ouvindo um podcast dele ontem, ele disse, eu já tive 3 episódios de depressão ao longo da minha vida. No primeiro, com muita luta, depois de a minha esposa dizer, olha, você não está bem, você precisa procurar ajuda. Depois da minha filha dizer, olha pai, você não está bem, você precisa procurar ajuda. Eu decidi que eu precisava procurar ajuda. Aí ele diz algo muito importante, ele diz assim, o momento certo de você procurar ajuda não é o momento que você pensa que é a hora certa. É o momento em que as pessoas que te amam chegam a você e dizem, você precisa de ajuda. Você não está bem. As pessoas que nos amam são espelho da nossa alma, espelho do nosso comportamento, espelho das nossas emoções. Se alguém que te ama diz, olha, eu acho que você precisa de ajuda, não pense, você pode ter a certeza que você precisa de ajuda. E ele disse que naquele momento ele resolveu procurar um psiquiatra. E aí ele disse que começou bem, por alguns meses, tomou a medicação, aí ele disse, esse negócio de tomar remédio não é para crente não. Porque eu tenho Deus, eu vou orar, eu vou ser curado e eu vou largar esses remédios. Eu não quero ser dependente de remédio. Quantos já ouviram isso? E aí ele largou. E aí passaram-se alguns meses, voltou o segundo episódio de depressão.
E aí ele voltou no médico dele. E aí ele disse que o psiquiatra dele disse: pastor, eu vou te pedir uma coisa. Você só vai parar de tomar o seu remédio quando eu, o seu médico, disser para você que você não precisa mais. Porque se no primeiro episódio você teve que tomar por um tempo essa medicação, agora no segundo tempo vai ser dobrado. E se você tiver um terceiro episódio, vai ser para sempre o remédio. Aí ele disse que entendeu que o remédio não era para mascarar as emoções dele, que não era para fazer ele prisioneiro, mas para fazer ele livre. Ele disse: olha, assim como eu tenho astigmatismo, e eu fui num oftalmo e ele me passou um óculos e eu preciso usar óculos o resto da minha vida até Deus me curar, se ele tiver propósito nisso, eu vou tomar essa medicação até Deus resolver me curar. Se nós temos problema cardíaco, nós vamos aonde? Em um cardio. Se nós temos problema na vista, nós vamos em um oftalmo. E por que quando temos problemas nas nossas emoções e que não sabemos lidar, ficamos quietos, calados, sofremos sozinhos, achamos que temos as ferramentas certas, mas não temos. Aí a gente tem a mania de espiritualizar aquilo que não é para ser espiritualizado. Você diz para alguém que quebrou a perna assim: ô irmão, ora aí que vai consertar. Ou você fala: corre para emergência, vai procurar um ortopedista. Você diz para alguém que está tendo um infarto na sua frente: irmão, por que você não orou? Falta de fé a sua, por isso você está tendo um infarto. Vai ler a Bíblia que vai melhorar. Você diz isso? Ou você corre, liga para a emergência e leva para ser atendido? É isso que nós precisamos entender. Não existe separação. A depressão, a diferença dela de outras doenças é porque ela tem algumas consequências e ela tem alguns sintomas que são emocionais. Mas nós precisamos diferenciar a causa das consequências e dos sintomas. Não existe causa espiritual para a depressão. Ninguém adoece porque quer, ficar doente não é escolha. A depressão não escolhe ateu, crente, judeu, rico, pobre, pastor, ovelha. Não, todos estão suscetíveis, assim como todos nós estamos suscetíveis a pegar coronavírus. Por mais que você se proteja, por mais que você se cuide, por mais que você faça tudo, em algum momento pode ser que você pegue. Isso é sinal de punição de Deus na sua vida? Isso é sinal que você está em pecado? Isso é sinal que você está fraco? Não, isso é sinal que você está vivo. Só pode adoecer quem está vivo. E a sociedade nos cobra muita perfeição, para que a gente possa mostrar sucessos e vitórias o tempo todo. E quando alguém mostra algo diferente disso, é sinônimo de fracasso. E não existe essa felicidade o tempo todo que querem fazer com que a gente viva. Não existe, não tem como estar feliz todos os dias da nossa vida. Não existe uma estabilidade emocional, é diferente de um equilíbrio emocional. Só que muitas pessoas querem ter uma estabilidade onde não precisam ficar tristes, não precisam chorar, não precisam sentir medo, não sentem culpa, não sentem nada, só sentem alegria. Isso é irreal, isso não faz parte de nós. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E lá mesmo diz, Eclesiastes 3:4, há um tempo para chorar e um tempo para sorrir. E tem tempo que é de choro, tem tempo que não é de riso. Tem tempo que é de chorar e se lamentar. Por isso nós temos Lamentações na Bíblia, um livro todo disso. Por isso que nós temos tantos salmistas, e Davi, um deles, que se derrama diante da presença de Deus. A Bíblia é feita de homem e mulher, de carne e osso. Não é feita de super-herói. Quer exemplos na Bíblia? Antes de dar exemplos da Bíblia para você, eu quero rapidamente te dizer alguns sintomas da depressão. Esses sintomas, eles precisam persistir por pelo menos 2 semanas para você dizer que é depressão. E você precisa sentir de 3 a 4 sintomas. São eles: desânimo persistente,
sentimento de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes você gostava, a gente chama de anedonia, mudança de apetite, ou come demais ou come de menos, alteração do sono, ou não consegue dormir ou só quer dormir o dia inteiro, ganha ou perda de peso de forma súbita, sem explicação, fadiga acentuada, é muito difícil fazer o que antes era fácil fazer, tem um fardo, tem algo pesado, sentimento de culpa, dificuldade de concentração, tomar decisões, irritabilidade, ansiedade, angústia, necessidade de um grande esforço para fazer coisas que antes eram fáceis. Esses são alguns sintomas que eu coloquei aqui. Existem muitos outros. Esses sintomas estão listados no DSM-5. E a classificação da doença de depressão como doença está no CID-10. Ambos são formas de classificações universais e internacionais de doenças mentais. E é por isso que precisa de medicação. Acontece um desequilíbrio químico do seu cérebro quando você tem depressão. E esse desequilíbrio nós precisamos entender que ele não vai voltar ao seu funcionamento normal somente com vindas à igreja, oração, não vai melhorar somente com atividade física, não vai melhorar somente com pessoas te incentivando. Tudo isso faz parte de uma rede de apoio, mas tudo isso não é a cura da depressão. A medicação vem para trazer de volta esse equilíbrio. Existem alguns neurotransmissores que estão aí sem função, noradrenalina, dopamina. E quando não tem esses neurotransmissores funcionando, a pessoa fica como se tivesse só tristeza no cérebro. E o cérebro não consegue sair dessa zona de rebaixamento de humor, de tristeza. E é só isso todos os dias, o dia todo. Aí qual é a diferença? Após você ser medicado, depois que esse equilíbrio volta para o normal no seu cérebro, aí você está ok para continuar e usar suas armas espirituais, você usar aquilo que Deus te deu, você usar a sua rede de apoio, a igrejas, os pastores, a oração. Aí sim, você está habilitado para resolver outros problemas de outras ordens, que não são biológicas, que não são físicas. Porque quando eu não estou ok, quando o meu cérebro está desequilibrado, eu não consigo resolver problemas de outras ordens. Mas se eu estou com o meu equilíbrio ok, eu consigo resolver um sentimento de culpa, eu consigo resolver um remorso, eu consigo resolver problemas intrapessoais, eu consigo resolver problemas com Deus. Mas depois que você for medicado. Amém, queridos? Nós precisamos entender que existem vários tipos de milagres. Existem milagres que Deus opera da noite para o dia, mas existem milagres que passam por processos. E existem milagres precedidos de ações. A Bíblia está cheia deles. Por que Jesus precisou pedir 5 pães e 2 peixes para um menino para fazer a multiplicação? Ele não poderia ter feito aquela multiplicação sem precisar pedir nada para ninguém. Por que precisou trazer água para ser transformada em vinho? Ele nos ensina alguns milagres eu faço precedidos de ações humanas. Hoje talvez o seu milagre vai ser precedido de uma consulta em um psiquiatra. Hoje talvez o seu milagre vai ser precedido de um uso de um medicamento. E Deus vai te curar assim. E glória a Deus por isso. Porque Ele usa médicos, Ele usa psicoterapeutas, Ele usa psiquiatras, Ele usa medicações para isso também. Nós precisamos de deixar de ser ignorantes e pensar que não, que essas coisas são coisas do diabo, é só para quem está louco. Querido, se você consegue ir a um psiquiatra por livre e espontânea vontade, é o primeiro sinal de que você não é louco. Porque quem não responde por si não vai por livre e espontânea vontade, vai amarrado, vai de camisa de força. E uma das coisas que o pastor Ed René disse que aprendeu foi isso. Ele falou, olha, eu aprendi que os instrumentos que Deus deixou aqui na terra são para me abençoar, não são para me aprisionar. Se eu posso ser livre, por que eu vou viver aprisionado, tentando lidar com as minhas angústias que não são naturais?
Hoje atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo a depressão. E às vezes, a gente começa a sofrer e a gente tenta encontrar sozinho a solução para aquilo que a gente está sofrendo, só que está além da conta. Essa é a diferença que quem sofre uma doença de depressão e quem está sofrendo após uma perda, após uma fatalidade, após uma doença que não é depressão. Quando você não tem depressão, você consegue, depois de alguns dias, se reerguer, tirar força da onde você pensa que não existe, se levantar, voltar ao trabalho, voltar às suas atividades e a sua vida volta ao normal, mesmo que ainda doa. Quem sofre de depressão não consegue fazer isso, porque não existe energia, não existe ânimo, não existe energia basal suficiente para que ele se levante. Aí não adianta eu e você chegar lá e falar: irmão, levanta dessa cama, para de desânimo. Se eu pudesse, eu faria uma lista de muitas coisas do que nós não poderíamos dizer para as pessoas. Não só quem sofre de depressão, mas às vezes nós cristãos somos muito inconvenientes. Não aguentamos ver o outro sofrer. Precisamos sempre estar lá tentando tapar a ferida, tampar o machucado, tampar o que dói. Deixa doer. Se eu perco alguém que é importante para mim, se eu tenho alguém que está no hospital, que está sofrendo, eu não preciso ser forte aquele tempo, não. Não, você é forte, você é guerreira, você é guerreiro, seu Deus é maior, você dá conta. Agora eu não estou dando conta de nada, e é assim, está tudo bem, o meu Deus me entende. E às vezes não damos conta de lidar com a dor do outro. Às vezes é hora de chorar mesmo, não é hora de você chegar lá e ler os 10 passos do cristão vencedor, não. É só hora de ouvir. Nós precisamos diferenciar o pecado da doença. Porque às vezes, nós começamos como igreja a lançar fardos sobre as pessoas que é impossível de se carregar. Quer um deles? Quando as pessoas vêm para as nossas igrejas e nós dissemos: olha, a partir do momento que você resolver caminhar com Jesus, a sua vida vai ser transformada da água para o vinho. Todas as suas doenças, todos os seus males, todas as suas dores vão ser levadas. Isso é verdade? É verdade que Jesus pode levar tudo da noite para o dia? É. Mas é verdade também que Ele trabalha com processos nas nossas vidas. É verdade também que existem milagres diferentes uns dos outros. Tem milagre externo e tem milagre interno. É você continuar crendo apesar de. É você continuar amando Ele apesar de não ser curado. É você continuar servindo a Ele com o seu 100%, ainda que você não veja sinais. E nós precisamos estar preparados para trilhar esse caminho da dor. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, voltarão colhendo. Mas às vezes nós não queremos trilhar o caminho da dor. Não queremos ir com lágrimas para voltar colhendo com júbilo. Só queremos júbilo, festa, alegria, comemoração. Mas na hora da dor, da tristeza, da angústia, do luto, da aflição, da depressão, nós desistimos porque achamos que se Deus nos permite passar por isso é porque Ele não nos ama, é porque Ele não cuida de nós. Estamos condicionados a um evangelho de toma lá, dá cá. Eu dou oração, eu dou santidade, eu dou vida com Deus e recebo vida perfeita. É isso que estamos condicionados, queridos. Estamos condicionados a fazer tudo certinho para receber tudo certinho de Deus. E quando não tem a volta, quando nem tudo dá 100% certo, a gente começa a pensar: Deus não me ama. E é esse pensamento que temos colocado na mente das pessoas que têm chegado às nossas igrejas. E é por isso que muitas se vão, porque dizem: se eu estou sofrendo de depressão, um exemplo, uma doença, pode ser qualquer outra. Se eu estou sofrendo de depressão, estou indo à igreja, estou fazendo tudo certinho, e Deus não me curou, é sinônimo de que Deus não se importa comigo. Porque nós ensinamos isso. Que se fizermos tudo certo, vai dar tudo certo. E não é assim. Sabe o que é que dá tudo certo no final?
você se encontrar com seu Deus. Isso sim, dá tudo certo. Essa é a certeza que você vai ter. Mas o sofrimento, ele disse, nós teremos angústias, nós teremos aflições, nós teremos dores. Processo de cura e libertação é um processo. Jesus não deixa varinha mágica nas nossas mãos para falar assim, vem para mim, pum, tudo se resolveu. Vida com Deus é processo, e processo às vezes é dolorido, processo às vezes é difícil, processo às vezes exige tudo de você. A nossa experiência com Jesus, apesar de ter um valor eterno, ela não nos dá um atalho para as nossas dores, angústias e aflições. Não existe atalho. Quer ver na Bíblia profetas e homens de Deus? Antes não tinha essa nomenclatura de depressão na Bíblia, mas se tivesse, Elias seria o primeiro, Jeremias seria o segundo. E sabe o que Deus fez com Elias? Quando ele estava ali, naquela caverna, quando Elias estava ali sem forças, quando Elias queria somente dormir. E interessante que Elias tinha acabado de destruir 450 profetas de Baal. E naquele momento ele estava com medo de uma mulher. Ele venceu, ele teve as suas batalhas, foi campeão, foi vencedor, derrotou 450 mil. E estava com medo de uma. Estava com medo da morte, estava com medo de morrer, estava com medo de ser atingido. Aí sabe o que acontecia? Ele tentava dormir, e um anjo vinha e falava para ele assim, Elias, acorda, come, porque você tem um longo caminho pela frente. E aí ele resolve entrar dentro de uma caverna e ficar ali. Aí sabe o que eu acho mais bonito que acontece? Quando Deus chega para Elias naquela caverna, Deus não chega e fala, Elias, por que você está assim? Por que você está aí chorando, se lamentando com medo? Deus não fala da condição de Elias, Deus fala da posição de Elias. Deus fala, Elias, por que você está aí? Saia para fora. E Deus dá outros objetivos para que Elias cumpra. Sabe o que eu entendo com isso? Deus não está se importando com a sua condição. Porque às vezes a nossa vontade tem momentos na vida que entrar para dentro de uma caverna e não sair mais. Assim como Jeremias disse, Deus tira a minha vida. Elias disse, eu não consigo mais, já deu, eu já guerrei demais, já foi batalha demais, para mim chega. Deus não fala e não questiona a condição dele, de estar abatido, com medo, fraco, com medo da morte, mas Deus fala da sua posição. Deus manda alimento para Elias, Deus o sustenta. E a mesma coisa Deus faz comigo e com você quando adoecemos. Às vezes Ele está te dizendo hoje, ei, por que você está aí? Por que você não procurou ajuda até agora? Sai para fora dessa caverna sozinho, você não consegue e não vai vencer. Deus quer te dar novos objetivos para a sua vida. Deus quer traçar novos começos para você. Mas você precisa estar disposto a passar pelos processos, e se possível, humanos também. Sai dessa caverna hoje. Hoje o Senhor te diz, eu não me importo se você está abatido, fraco, sem forças para carregar, sem forças para continuar, sem forças para orar, eu não me importo. Eu me importo aonde você está. Aonde você está? O que você tem feito? Quais são as suas atitudes em direção à minha presença? Quais são as suas atitudes em direção à cura? Deus ainda vai restituir assim como fez com Elias na sua vida. Deus ainda vai trazer provisão na sua vida de onde você não imagina que viria.
Deus ainda vai te dar novos propósitos. Ei, não está tudo perdido não. Essa doença não vai matar você. Quantos querem estar prontos para estar no lugar onde o Senhor quer que você esteja? Independente se esse lugar for um lugar de dor. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, Mateus 26, 37 e 38 diz: levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza de morte. Ei, quem disse isso foi Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele também sofreu. Ele disse: Deus, a minha alma está com uma tristeza mortal. Aí ele falou: fiquem aqui e vigiem comigo. Aí o que acontece? Versículo 56. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Porque você tem medo de chegar para Jesus e dizer daquilo que te dói, te machuca, sendo que Ele sabe o que é ser traído, abandonado, estar sozinho, sofrer calado, e ainda assim olhar para a cruz e ver o motivo pelo qual Ele vai continuar. Jesus escolheu ter cicatrizes e não dores. Hoje eu quero dizer para você, eu e você temos a opção de continuar com as nossas feridas abertas ou de tratá-las e termos somente cicatrizes de um dia daquilo que foi curado, sanado. O que você quer carregar na sua vida? Você quer ter feridas e dores, ou você quer ter um corpo? Pode ser cheio de cicatrizes, mas vão ser cicatrizes que vão dizer o quanto o seu Deus é poderoso, porque você continua amando Ele. Cicatrizes e marcas são diferentes de feridas abertas. Jesus teve muitas cicatrizes no seu corpo. Ainda assim Ele olhava para a cruz, e na cruz Ele via o propósito pelo qual Ele passava por tudo aquilo. Na cruz Ele enxergava a sua força para que Ele continuasse. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa sofrer calado. Existe um Deus, a Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece. Ele sabe o que é ter medo, Ele sabe o que é ter dores, Ele sabe o que é ter angústia, Ele sabe o que é ter medo da morte, Ele sabe o que é ser perseguido, maltratado, cuspido. Quando você se achegar a Ele para orar, lembre-se que Ele não só te entende, mas Ele já esteve no seu lugar e já sentiu tudo que você sente hoje. E é por isso que Ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Fique de pé no seu lugar. Você pode estar deprimido sem ser fraco, sem ser ingrato a Deus. As pessoas têm tentado dizer a você que você está doente porque você é fraco, porque você é frágil, porque você é ingrato ao seu Deus. Mentira do diabo. Você só está doente porque você está vivo. Só adoece quem está vivo. Só adoece quem tem um corpo de carne, osso e coração. A igreja deveria ser um lugar onde todos amam por serem muito amados. A igreja deveria ser um lugar onde todos aceitam por serem aceitos. A igreja deveria ser um lugar onde todos temos graça uns com os outros, porque muita graça recebemos e tivemos a nossa dívida quitada. Hoje eu quero orar por você, para que você não tenha mais esse sentimento de culpa dentro de você. Independente se você sofre de depressão, qualquer outra doença ou qualquer outro transtorno emocional, sofrimento, que você não carregue mais culpa dentro de você, porque não tem um Deus olhando para você te condenando. Eu não acredito nesse Deus que está lá em cima esperando você falhar para Ele tacar uma doença em você. Não é esse Deus que eu sirvo. Sabe
Sabe o Deus que eu sirvo? É o Deus que olha para mim e para você como filho. Como filho, quando o seu filho erra, você pede para que ele adoeça? Quando o seu filho erra, você pede a Deus para que ele vá para um hospital e fique enfermo? Ou você pede a Deus para que te dê ferramentas para que ele corrija os seus erros e aprenda? É isso que Deus olha para mim e para você. Esquece a figura desse Deus que te olha e só está esperando o seu erro para te punir. Esse não é o Deus que nós servimos. É um Deus que te olha como filho, como filha. E nada pode te afligir, nem abalar a sua fé. Mesmo que o seu corpo se aflija, a sua fé ainda pode ser inabalável no Senhor. E eu quero orar com você e quero cantar essa música.